uma alegria cumprimentar você para a lição de número 5 dessa nossa série no livro de Salmos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda conosco. O tema dessa semana é intrigante. Um cântico ao Senhor numa terra estranha. E o que ele vai falar? Ele vai falar que os salmistas viveram e retrataram um mundo real, não era um conto de fadas. Nesse mundo existe dor, existe sofrimento, traição, morte. E eles próprios questionaram o mal e chegaram a questionar o próprio Deus, que às vezes parecia estar em silêncio. Essa é uma realidade pela qual nós passamos também. Como ter uma vida de fé numa terra estranha? A terra estranha aqui é a terra do mal, né? Nós vivemos numa terra estranha nesse sentido. Então, eu começo com o bloco 1, dizendo que Deus foi questionado. Deus questionado é o bloco 1. Na mentalidade dos compositores dos Salmos, o mal era uma questão teológica. Isto é, envolvia a pessoa de Deus. Sim, Senhor. A destruição de Jerusalém, por exemplo, do templo, era uma espécie de escândalo divino. Esses fatos e as maldades das nações ao redor de Israel e no próprio Israel também, aparentemente ficando impunes diante dos pecados que cometiam, e os ímpios, entre aspas, prosperando, fazia com que os salmistas se questionassem. Isso parecia atentar contra o caráter de Deus e parecia mostrar uma certa fraqueza de Deus. Para os salmistas e para outros escritores, como por exemplo o profeta Abacuque, isso era uma realidade. Então o salmista desafia Deus, ele diz assim: levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa, lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia. Salmo 74, 22. Então, diante da realidade do mal e diante desta presença de Deus, os salmistas fazem alguns questionamentos. Quais foram os questionamentos que eles fizeram? Agora vamos para o segundo bloco da lição. Primeiro é que eles questionaram, segundo, o que eles questionaram? Perguntas ainda atuais, eu diria. A primeira delas é: por que Deus permite o sofrimento? Essa é uma pergunta que você faz, que eu faço também. O Salmo 74 fala disso, o Salmo 79 fala disso, quando eles falam da destruição iminente de Jerusalém e que este mal agora é tributado ao pecado do povo de Deus, né? Eles dizem assim, o Salmo 79 diz: perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. E aí o próprio Salmo já faz uma conclusão. Ele percebe que, o próprio salmista já faz uma conclusão, ele percebe que a culpa, no fundo, não é de quem? Não é de Deus. É do pecado do homem. Aliás, a maioria dos nossos infortúnios são fruto do nosso pecado, ou fruto de vivermos num mundo de pecado. Então, este é um questionamento que eles faziam e que a resposta está no pecado. Não é Deus o culpado. Por que ele permite o sofrimento? Não é que ele permite o sofrimento. É que o mal está aí, o pecado está aí, e é um resultado natural do mal e da desobediência, o sofrimento. Agora, uma outra pergunta parecida com essa, ele vai um pouco mais fundo. Não só permite o sofrimento, mas a pergunta é: por que os inocentes sofrem? Porque muitas vezes nós sofremos por causa do nosso pecado. Agora, um inocente, uma criança nascer cega, por exemplo, por que esse inocente está sofrendo? E aí você tem o Salmo 6, o Salmo 41, o Salmo 88, o 102, ele fala do sofrimento dos salmistas devido, por exemplo, a enfermidades. Coisas que eles não deviam, mas que eles tiveram essas limitações da enfermidade, né? E nesses salmos, eles pedem cura. E dizem que se tivessem morrido, eles não poderiam louvar a Deus. Eles entendiam essa permissão de Deus, mas eles confiavam na soberania dele. E aí é a grande questão. Os salmistas, eles questionaram, mas ao mesmo tempo eles disseram: bom, mas no final Deus é sábio demais para errar. No final a gente confia nele. E é o que nós temos que fazer também. Quando um inocente sofre, a gente tem que entender que a história não acaba aqui.
que nós temos uma trajetória de pecado, de sofrimento, onde pecadores e inocentes vão sofrer igualmente, mas que haverá uma compensação no fim, na volta de Jesus, onde viveremos para sempre. É uma forma de Deus compensar isto, né? E os salmistas tinham aquela confiança que Deus vai nos manter firmes, que Deus vai nos abençoar mesmo diante do sofrimento, né? E essa deve ser também a nossa esperança, a nossa expectativa, a nossa fé, a nossa confiança e perseverar. A isso nós chamamos de resiliência, e essa resiliência é Deus quem nos dá. Olha esse texto: o Senhor o sustentará no leito da enfermidade, tu o restaurarás da sua cama da doença. Salmo 41, verso 3. Então, a questão dos salmos, a essas perguntas todas, é melhor do que perguntar por quê, é confiar, é entregar. Correto? Agora, vem um segundo questionamento. A primeira é porque Deus permitiu o sofrimento. A segunda é, as promessas de Deus falharam. Então Deus tinha feito promessas para Israel de estabilidade, de segurança, de futuro. E de repente parece que essas promessas falharam porque os babilônios vieram e invadiram Jerusalém, levaram cativos e fizeram o que fizeram. Então a resposta está lá em cima, né? Na verdade, eles fizeram isso fruto do próprio pecado do povo de Israel que permitiu que isso acontecesse. Agora, as promessas de Deus, então, diante disso, da invasão babilônica, por exemplo, falharam? O Salmo 77, 7 a 9, ele faz algumas perguntas. Ele diz assim: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou sua compaixão? E a resposta está no passado. Então ele diz: não, Deus não se esqueceu, porque eu estou recordando. Ele diz assim: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Salmo 77, verso 11. E aqui eu me lembro daquela famosa frase do livro Vida e Ensinos, página 143, que está também em outros livros, que diz assim: nada temos a recear quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor nos tem conduzido em nosso passado. É muito interessante isto. Aliás, quando eu leio os Salmos, estudando agora a lição, eu relembrei esses aspectos. E um aspecto do livro de Salmos é justamente isto. Ele trabalha muito com a memória do povo, dizendo: voltem para trás e vejam o que o Senhor fez. Porque na hora da dificuldade, na hora do problema, na hora do desespero, a gente é tentado achar que Deus desapareceu. A gente é tentado achar que Deus não está fazendo nada, que Deus rompeu sua promessa ou as suas promessas. Mas quando a gente volta para trás, a gente vê um Deus agindo, e um Deus que está agindo agora. Então não temos a temer nada quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor nos tem conduzido no passado. Olhe para a sua vida. Quando eu olho para a minha, eu vejo o meu passado e eu vejo aquilo que Deus fez por mim. Então eu não preciso temer o futuro, mesmo diante de alguma dificuldade. Isso tudo vai passar e Deus vai me levar vitorioso até o final. Essa é a grande questão. Tá certo? Vamos concluir? Quando nós sofremos, somos tentados a olhar para o nosso redor, especialmente para os ímpios, os que não servem a Deus. E eles parecem estar prosperando, eles estão bem, e eu estou aqui sofrendo. Onde é que está Deus, né? Você lembra do Salmo 37 e você lembra também do Salmo 73, né? Especialmente o Salmo 73, o salmista diz que ele quase se desviou da fé. Meus pés quase resvalaram, ele diz, lá no início do Salmo 73. E ele diz assim: porque eu olhei a prosperidade dos ímpios, que eles estão bonitos, eles estão engordando, eles parecem que têm saúde plena, têm muito dinheiro, têm posses, têm isso, têm aquilo, e eu estou aqui sofrendo. E então, dos versos 1 a 5 do Salmo 73, ele faz os questionamentos. Agora, quando você vai para o verso 16 do mesmo Salmo 73, o que é que você percebe? Ele faz todo um chororô nos primeiros versos, mas quando ele chega no verso 16, ele diz assim: até que eu entrei no teu santuário. E o que é o santuário? O santuário é um lugar de adoração, o santuário é um lugar de expiação,
de perdão dos pecados, mas o santuário também é um lugar de juízo. No antigo Israel era assim, no santuário celestial é assim também. É um lugar de juízo. O juízo de Deus, onde Deus separa os bons dos maus, né? Onde Deus determina quem se salva e quem se perde. É interessante isso aqui. Ele diz assim, eu reclamei, chorei, até que eu entrei no teu santuário, ele diz assim, e eu vi o fim dos ímpios. Portanto, ele diz, eu agora vou confiar no Senhor. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que quando a gente ligeiramente, brevemente olha para os ímpios, a gente realmente é tentado a se comparar com eles e achar que eles estão melhores que nós. Mas será que eles estão melhores mesmo? Será que aqueles que ficaram ricos, por exemplo, com o dinheiro roubado da corrupção, são realmente felizes? A gente já começa aqui nesta vida a perceber gente que se dá mal, né? E que morre de forma porca e vergonhosa. Agora, imagine você e essa pessoa ainda enfrentar o juízo de Deus. Então o salmista diz, olha, Asaf foi esse salmista do 73, né? Ele diz, olha, eu reparei, mas quando eu vi o fim deles, eu de fato me conformei e eu entendi que não importa o que acontecer, eu vou confiar no Senhor. Especialmente os versos finais aí, vai você entender. Então, converse um pouco com seus alunos sobre esse aspecto, porque essa é uma realidade hoje. Eu já vi gente dizendo assim, pastor, depois que eu fui batizado, depois que eu vim para a igreja, parece que as coisas pioraram para mim, eu tive dificuldades no meu emprego, na minha vida financeira, parece que o diabo me tentou mais, me provou mais e assim por diante. Não. E ele diz assim, mas o meu parente que zomba de mim, que não é da minha fé, parece que ele está bem e eu estou mal. Não, não é bem assim. Primeiro é uma comparação essa muito ligeira, muito superficial. Analise a coisa mais profundamente. Outra coisa, o salmista estava olhando só para as coisas materiais, para as bênçãos supostamente materiais. E as bênçãos espirituais? E a paz de espírito? E a retidão de caráter? E a vida organizada? A família bem constituída? Isso não são bênçãos também? Não é riqueza também? Pense um pouco sobre isso, converse com seus alunos. Semana que vem a gente está de volta para mais um estudo no livro de Salmos. Um abraço e até lá.